bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Que inicia assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O seu trono está firme, desde então tu és desde a eternidade. Os rios levaram, ó Senhor, os rios levaram o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. O 169, amém? 169. Longe do Senhor andar no caminho. Longe do Senhor andava no caminho de ouro, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus
Alma
eu direi ao final desta lição, combati o combate de amor, e coroa perene em justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que Ele dará. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pastor Wesley, uma introdução. E logo mais estaremos entrando no nosso estudo, amém? Nessa quinta-feira. Glória a Deus, graças De março de 2006. Graças a Deus até aqui. Deus é bom. O Senhor nos sustentou e nos ajudou. Ele, louvado seja Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres. É sempre alegria pela presença de Deus. Eu preciso de pouco para ficar feliz com Deus. Eu só não posso ter a ausência dele, que aí se ele presente está acabando. E eu quero, nessa alegria que estou no meu coração, compartilhar a leitura de um verso. Se encontra na primeira carta que João escreveu. É um verso que a gente volta e meia cita. É no capítulo 1, verso 9. Eu vou ler o 8 e o 10 também. Vamos ler o 8, 9 e 10, né? Já que estou empolgado, alegre, então a gente lê um pouco mais. Leio assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a indagação, aqui a questão não é, sobretudo, nos mostrar a presença de que o ser humano peca. Aqui nós temos esse reconhecimento dentro de nós. Nós somos falhos, a nossa limitação, que é humana, nos leva a falhar. Então a gente tem que ter consciência de que isso nos impulsiona a cometer pecados. Por quê? Para que a gente possa usufruir do perdão de Deus, do amor de Deus, da graça que o Senhor Jesus nos deu. Tudo isso, ela está à disposição de quem tem consciência de que peca. Às vezes nós nos fechamos tanto numa razão, nos fechamos tanto numa consciência de santidade, e nos esquecemos que enquanto estamos nessa carne, nós vamos falhar. Não tem jeito. Você pode ser o mais temente a Deus, o mais fiel, o mais crente, mas ainda assim você todo dia na sua oração tem que se lembrar: Senhor, perdoa o meu pecado. Porque até no excesso de correção, no excesso da nossa própria justiça, nós pecamos. Porque tudo que é em demasia gera pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado e, sobretudo, entender que a palavra do Senhor nos mostra que, estando no Senhor Jesus, nós temos mais próximo de nós a possibilidade do perdão, a possibilidade da remissão. Então o Senhor hoje nos mostra a importância de estarmos confessando, porque não é só ter consciência. Eu peco, pastor Paulo, pastor Marcos, eu peco. Isso é fácil você entender, tá bom. Mas você, uma vez entendendo isso, você precisa de confessar diante de Deus isso, expor isso, porque você vai estar entendendo que em você há algo que possa estar te impulsionando a errar, e você, quando confessa, você abre a possibilidade do Espírito Santo tratar. Quantas pessoas silenciam suas falhas, guardam no seu secreto os seus erros, por achar que não tem problema nenhum, não estou fazendo, então não tem problema. E na verdade o Senhor Jesus nos mostrou que só em você ter isso na mente já é um problema. Então hoje nós estamos sendo expostos. Qual a sugestão do Senhor? Confesse. Mas faça isso de coração sincero, desejando participar do perdão, porque eu preciso de perdão. Todo dia eu preciso de perdão. Eu volta e meia, quando oro a Deus, eu oro um pouco por mim, no que diz respeito a pedidos comuns, de bens,
mas eu nunca esqueço de orar por mim no que diz respeito a pedido de perdão, porque eu sei que às vezes eu penso algo que não devo, eu imagino algo que não devo, falo algo que não devo. Então, que nós possamos entender isso. Aqui o texto fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aí o complemento do finalzinho do texto fala: e nos purificar da injustiça. Então, que possamos buscar ser mais justos diante de Deus, não colocando dentro de nós uma soberba, um sentimento de que eu não falho, mas buscando em Deus o perdão, porque ser liberto da injustiça é sobretudo uma dádiva, uma bênção de Deus para o homem. Que possamos permitir que o Espírito Santo nos trate. Deixa Deus tratar. Você vai perceber que o alívio, a paz é o que muitas vezes a gente precisa para, em ambientes assim, sentir a graça de Deus e se alegrar em detalhes. Às vezes as pessoas precisam de multidões e grandes eventos para sentir a graça e ficar feliz. E na verdade é só estar com o coração puro para que você sinta felicidade. Amém? Que Deus possa nos ajudar nisso. Eu já devolvo o microfone. Louvado seja o nome do Senhor. Estou ouvindo o pastor aqui falar agora sobre essa questão. É óbvio, né, que a gente, como ser humano, né, somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. A gente pega. Mas a questão é a seguinte: às vezes a gente fica observando situações e, por causa da nossa natureza, né, que ela é pecaminosa, a gente tem uma natureza. Às vezes eu já ouvi até essa expressão, que às vezes a pessoa fala: olha, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito, dessa forma, não mudo. A gente peca, mas não somos como o ímpio, que às vezes tem prazer no pecado. Nós não temos o prazer no pecado. E a cada momento que você vai deixando, aí é a questão, né? Aí onde entra, né? É a liberdade que cada um de nós damos ao Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa, ela age de uma certa forma, que às vezes ela entristece o Espírito Santo, mas ela não consegue enxergar. Tem isso também. Aí onde que é aquela preocupação que nós temos que ter de deixar Deus habitar, né? De deixar Deus trabalhar, de deixar Deus moldar a nossa natureza, para que a gente venha a ter a natureza dele. A gente ouviu isso aqui já, bem sabe disso. A gente precisa deixar que o Espírito Santo ele nos molde, porque essa natureza nossa, ela cada dia tem que estar morrendo, né? Para que a gente possa enxergar. Às vezes que eu falo, às vezes a gente faz coisas assim no nosso dia a dia, que a gente nem percebe que está pecando. Amém? Vamos lá, obrigado. Preparado para esse estudo essa noite, amém? Mônica, já vai trabalhando, filha, o negócio é forte. Pai Senhor, igreja, vamos louvar o Senhor com a amiga Espírito Santo? É muito bom quando nós reconhecemos as nossas falhas, né? E podemos chegar e acessar o céu pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha nos redimir. Porque aí a gente já não faz mais os mesmos erros, aí serão outros, né? E Deus vai nos dando a graça de ir vencendo dia após dia. E o que nós temos de precioso dentro de nós é o Espírito Santo, que esse nos lembra a todo momento, né, Osílio? Aquilo que nós temos que falar, pensar, agir. Esse Deus é tremendo. E aproveitando até enquanto está preparando o playback ali, irmãos, fomos visitar a nossa amada e querida irmã Gessenita.
Olha, gente, eu vou falar para vocês, tem coisa que é só Deus e o céu que faz. E eu tirei um exemplo hoje. Ser filho obediente a Deus, Ele vai refletir na sua vida quando você vier precisar dEle. E a gente observa, né, a vida das servas do Senhor, principalmente a Gesselita, eu falo assim com muita alegria, que é uma pessoa que eu observo muito, e eu vejo. E então, quando chegamos ali hoje, aí a Elisete falou: nossa, eu achei que eu ia te pegar aqui desfigurada e tal, e tal. Aí ela até deu risada, ela falou: estou bem e muito bem. Eu falei: realmente bem, porque ela fazendo suas necessidades assim, sozinha, ela lavando, conseguindo escovar os seus próprios dentes, né? É Deus que faz um negócio desse. Outros com muito menos, uma quedinha que cai e fica toda arrebentada em cima de uma cama. E a serva do Senhor preservada e cuidada por Deus. Então eu estou feliz, valeu a pena a visita de hoje. Eu estou muito feliz, pode soltar, filho. Esse é o Deus que a gente serve. Então vai valer a pena a gente obedecer a Ele, seguir a Ele. E tudo que a gente faz para Ele, a gente não faz mostrando para o homem, a gente faz somente para Ele. Automaticamente o homem vai perceber, vai notar que tem algo diferente, né, na conduta de cada um de nós. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras
mais essa oportunidade, por mais esse estudo. Ó Deus amado, agora na direção do teu servo, teu Gil, pastor Marco, nos ó Deus amado, nos utilizar, venha dar graça, venha dar, ó Deus amado, entendimento, e a nós, Senhor amado, que o Senhor possa nos dar graça, para que esse estudo, essa palavra venha entrar em nosso coração. Senhor, eu te peço neste momento, te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Eu vi os dias falando muito fôlego. Meu pulmão que o diga como ele gostaria de ter um fôlego desse. E é curioso, pastor Edson, que a reflexão na meditação do texto corrobora com a composição cantada aqui, né? Dependência que nós temos do Espírito Santo e se confessarmos, ou seja, Deus permite para nós nos mostrarmos sempre dependentes de Deus, recorrer a Deus. É muito bom, por isso que eu vejo pastores falando dos detalhes, é os detalhes que traz o alimento para a nossa alma. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu vou fazer uma reflexão com os irmãos. Eu vou pedir para a harmônica, capítulo 21 de Apocalipse, e o versículo 7, vai ser o texto que nós vamos aí embasar uma meditação, né? Essa versão está dizendo ao que vencer. Tem uma versão, parece que a nova, a NNV, que fala vencedor, mas é a mesma coisa, né? Mas olha o que diz o texto, né? Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Louvado é o nome de Jesus. Nós vamos trabalhar em cima dessa vitória que o Senhor nos deu dentro desse texto e contexto. Quem vencer herdará todas as coisas. Ali diz todas as coisas, isso mesmo. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu estava fazendo um estudo mais minucioso, irmãos. Essa palavra vencedor, ela não passa de 10 vezes na Bíblia, dependendo dependendo da tradução ali, da versão. E todos esses versos, ou seja, essa palavra vencedor, boa parte deles, se não quase todos, está no livro do Apocalipse. Vencer e vencedor. E nós temos, irmãos, bem verdade, dentro do contexto bíblico, Jesus nos chamando para vencer as dificuldades, as lutas do dia a dia. E antes de eu entrar no contexto, irmãos, porque o que eu quero meditar com os irmãos quando Jesus ele se dirigiu aos líderes das 7 igrejas da Ásia, a cada um, ele lá no final do texto, e nós conhecemos muito bem referente às cartas, a cada um ele diz: ao que vencer, ao que vencer. E a cada um que vencer, ele ali disse que receberia da parte de Deus algo. Então é o que nós vamos estar meditando. Mas é curioso que eu vejo muitas das vezes os cultos, e isso é no geral, né? Quem veio buscar a sua vitória? É um jargão popular dentro da igreja. Quem veio buscar a sua vitória, né? E aí só busca a vitória o vencedor, né? Todas as vezes que eu vejo o povo ali no Abel, tem uma menina lá que eu vi ela pequenininha, e hoje ela é uma moçona. O nome dela é Vitória.
Aí quando eu vejo ela, eu falo assim, a vitória é nossa, em nome de Jesus, e abraço ela, né? Porque é nossa, a vitória é nossa. Eu vi ela pequenininha, hoje ela é uma jovem já adulta. Então, a vitória é nossa de fato, em nome de Jesus, irmãos. E se tem uma coisa que é bom falar, é de vitória, porque a Bíblia, ela é cheia de contextos, irmãos, futuristas, reais, que vão acontecer, que nós vamos viver de forma plena. Às vezes eu fico observando, irmãos, que não vale a pena se embaraçar com as coisas dessa vida de jeito nenhum. Por isso que a melhor coisa é aprendermos a ignorar qualquer situação que venha contrária a nós, no que diz respeito a tentar nos afastar das promessas do Senhor. Porque o que o Senhor tem guardado para nós no futuro, irmãos, no porvir, é coisas grandes. E aqui eu digo, é para nós, igreja. Quando nós começamos a refletir nessa promessa que o Senhor fez às 7 igrejas da Ásia, ela está ali já apontando para nós como igreja. Então, nós tomamos posse em nome de Jesus, porque tudo que a igreja primitiva ela receber, nós receberemos, porque eles são a igreja lá do início, primitiva, e nós somos a igreja que vai dar término a tudo que o Senhor realizou e todos quantos tinham que alcançar. Então nós, porque eu não quero acreditar, irmãos, eu não quero acreditar que tem mais 100 anos de igreja aí, porque do jeito que está acontecendo aí não vai muito longe não. Jamais vou falar de alguma data, mas do jeito que está acontecendo não vai ter mais 100 anos de igreja aí não. Então, a fala de que Jesus está voltando, isso é real, e nós temos que estar, irmãos, ligados na videira. Às vezes as pessoas falam assim, tem que estar preparado eu estou há 30 anos, desde o dia que eu aceitei Jesus eu estou pronto. Agora nós temos que estar ligados à videira, porque se nós estivermos ligados à videira, nós estaremos recebendo o alimento, e aí o Senhor vai, deixa eu cortar um pouquinho aqui, podar para poder crescer, poda, cresce. Tem que estar ligado à videira. Pronto, nós já estamos. Se alguém vier com essa doutrina para você, e aí, você já está preparado? Agora, nós estamos preparadíssimos. Esse é o ensinamento que nós temos que receber, tomar posse, irmãos, porque esse ensinamento de que eu estou buscando a minha salvação, não vai encontrar ela nunca, porque a nossa salvação é Cristo Jesus, e Ele nos deu essa vitória há mais de 2000 anos atrás, quando Ele disse, Pai, está consumado, ali decretou a nossa vitória. Eu creio nisso, então eu tomei posse dessa vitória em nome de Jesus. Então eu estava até preocupado a Mônica não vir, porque eu queria dar um passeio na Bíblia, porque aí ela está até craque ali. Então passear na Bíblia é muito bom, irmãos, porque se alguém falar, já dizia Pedro, fale segundo os oráculos de Deus. Então temos que falar de acordo com a palavra e tentar errar o quanto menos, né? Porque nós erramos. Não existe, doutor em divindade e nem na letra bíblica que nós não somos. Então nós estamos, nós estamos à mercê de errar. Então, mas procurando errar o quanto menos, para que esse erro não venha atrapalhar a caminhada do irmão, porque às vezes uma palavra errada, algum ensinamento que foge daquilo que eu tenho por regra de fé, não, calma aí, não, aí a pessoa se fecha, não quer mais, não vou ouvir mais ele, porque isso não é de Deus, isso é heresia. Então nós temos que tomar cuidado, por isso que vocês vão perceber que eu falo muito, e eu louvo a Deus porque eu era tímido. Então, que coisa boa, né? É poder falar muito, mas falar com propriedade. Por isso que quando eu me deparo com a palavra, e aí nós estamos lecionando, eu sempre respeito e vou procurar respeitar sempre o horário que é dado, mas eu não posso deixar de trazer aquilo que nos vem
desce do céu. Então, quando nós falamos de lecionar, de ensinar e de presidir, é um dom também, pastor Wesley. Quando está lá em Romanos 12, que aí ele começa a mostrar os dons, e nós falamos de alguma coisa assim na escola, e aí ele diz aqui, no capítulo 12 de Romanos, e o versículo 8, eu estou falando do cuidado, né? Então ele diz assim, o que exorta, usa esse dom em exortar. Nós falávamos isso na escola, mas olha que interessante, né? O que reparte, faça com liberalidade. Aí eu quero parar ali, o que preside com cuidado. Você está presidindo, você está ministrando, você está ali à frente, faça com cuidado. Então, o cuidado justamente é nós estarmos trocando as informações para que no momento em que estiver ministrando, lecionando, erre o quanto menos, mas que o plenário também saiba que o erro ele não é algo premeditado, e sim para aprendermos. Então, irmãos, antes de nós entrarmos lá no contexto, que eu quero meditar com os irmãos, como eu já disse e repito, nas cartas, nas 7 promessas que o Senhor fez para as 7 igrejas da Ásia, eu quero ler alguns versículos. No capítulo 2 de Efésios, o versículo, a partir do versículo 5, 2 de Efésios, a partir do versículo 5, nós vamos começar a meditar o quanto Deus nos deu essa vitória, o quanto Ele nos mostra que nós herdaremos todas essas coisas por conta de que nós somos vencedores. Então, olha o que diz o 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, o 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Olha o que Deus fez através de Jesus. Eu fecho no 7. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar. Então Jesus, ele vai mostrar, irmãos, para todos aqueles que não acreditaram, ele vai mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça. E essa graça, ela veio sobre quem? Veio sobre a vida daquele que acreditou, aquele que venceu. Porque o vencer, irmãos, Deus propõe, Ele propõe para nós um caminho, uma ação, um comportamento. Agora cabe a nós, porque quando eu digo que a vitória é nossa em nome de Jesus, depende muito mais de nós do que do próprio Deus, porque eu que tenho que fazer o quê? Não, calma aí, aqui não, em nome de Jesus não. Já usei o nome de Jesus, eu estou dizendo que depende muito mais de mim, mas sempre com o quê? Com o nome de Jesus. Então, para que nós sejamos vitoriosos, nós temos que tomar posse daquilo que Jesus propôs para nós. Eu era cego, não enxergava nada, não sabia qual era a vontade de Deus. Ele vem e me chama, Ele vem e nos chama, e agora Ele estabelece o seu reino na minha e na nossa vida. Então, me torno súdito desse rei, e tenho um rei, e eu tenho que prestar o que? Honras a esse rei. De que forma? Obedecendo os seus estatutos e os seus mandamentos. Então, é o que Jesus, é o que o próprio Deus espera de nós como igreja. E Jesus, ele enfatizou isso em vários textos e contextos. Ele chegou a dizer assim: vocês querem vir após mim? É eu mesmo? Eu sou o Senhor e vocês são servos? Eu renuncio à vida de vocês. Vai vir uma dificuldade aí, cruz, pesa, renuncia,
toma a sua cruz, vem e me segue. Então, o Senhor propôs. Quem é obrigado a ir? Ninguém é obrigado a ir. Mas aqueles que forem, aqueles que seguirem essa direção, serão vencedores. Então, quando ele fala assim, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho, nós vamos contextualizar no geral, porque a vitória que nós precisamos alcançar, ela não é parcial, ela tem que ser total, é num todo, e isso requer esforço nosso, diante de uma obediência a Deus, e a sua palavra, debaixo da dependência de Deus, porque, eu repito, eu não falei que depende muito mais de nós do que Deus. Não, mas eu não, Senhor, não, para mim não, está errado, não serve para mim. Não, em nome de Jesus eu repreendo. Eu estou usando o nome de Jesus. Então, dependência, porque nós só vamos vencer se formos dependentes de Jesus. Há poder, irmãos, há poder no nome de Jesus. Há poder de abalar as estruturas desse planeta no nome de Jesus, porque Ele é o Criador. Aí eu vou bater sempre na tecla, pessoas, fé, isso é fé, é o que a Bíblia nos dá e eu tenho que crer, e eu creio nisso. Há poder, tanto há poder que no nome de Jesus os demônios caem por terra. Isso é fato. Irmãos, o curar depende de Deus, e para quem Ele deu o dom de cura, e nós vamos orar e ungir, mas se dá a cura, depende do Senhor. Mas eu vou dizer que o negócio aí depende muito da vontade de Deus, de estabelecer de fato a cura. Não é porque eu vou chegar lá em nome de Jesus, eu pôr a mão e vai ser curado. Não, isso aí é Deus querendo realizar a sua vontade na vida do enfermo. Agora, o expulsar demônio sai da frente, Satanás, porque o nome de Jesus é poder. Então isso aí depende de quê? Eu está ligado com Deus, fala assim, no nome de Jesus, sai. Mas se o Senhor não quiser que ele saia, não, o Senhor vai querer, porque Ele não vai deixar com que, a não ser que Ele queira nos corrigir. Vocês estão tudo torto, então o que vai acontecer? Vocês vão ficar em horas e horas expulsando o demônio e não vai. Mas se há poder no nome de Jesus e nós estamos na vontade de Deus, em nome de Jesus Ele vai sair. Eu até digo isso por algumas experiências, irmãos, porque eu não entro no contexto. Então, no nome de Jesus há poder. Então, vamos lá, continuando. O capítulo 16, 33 de João é um dos mais conhecidos. O próprio Jesus, dentro do contexto, ele disse: olha, eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz é uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje, irmãos, que se eu soubesse aonde poderíamos comprar, eu recomendaria para um monte de gente, até para mim mesmo eu compraria. O que? Paz. Se não tem coisa melhor do que você ter paz, mesmo em meio à luta e tribulação. Paz. Então Jesus, ele orientando os discípulos, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então em Cristo nós encontramos essa paz. E aí ele disse: no mundo vocês vão estar aflitos, continuamente, constantemente, não tem jeito, é aflições. Então ele falou: no mundo tereis aflições, bom ânimo, anima-te, calma, um dia após o outro, daqui a pouco vem o refrigério, pela presença do Espírito Santo, você continua caminhando, e Jesus falou assim: eu venci. Então percebe que nós seremos vencedores, por quê? Porque Jesus venceu. Então não tem como nós não vencermos, não tem como. Nós vamos chegar lá mais que vencedores, sim, de fato, porque Jesus venceu. Então, quando fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus, ele venceu o mundo. Que mundo que Jesus venceu? O sistema. Jesus venceu o sistema. Eu não vou vencer o sistema. Jesus venceu o sistema da época. Ele venceu. E aí pode englobar todas as coisas. Então, nós também venceremos. Aí, eu continuo. Na primeira carta de João, eu estou aqui mostrando, irmãos, a bênção da vitória. E a nossa vitória, ela está em Cristo, né? Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo, o 4, 5, o 5, 4, me perdoa,
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ei, acabou. Nós nascemos de Deus. Estávamos mortos, como nós lemos lá em Efésios. Então, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vencer o mundo não é fácil, irmãos, porque é batalhas terríveis, e geralmente é no espírito. É uma aflição, é uma dificuldade, é o filho, é o neto, é a esposa, é o esposo. São lutas que tiram o chão. E a gente, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, qual é a recomendação? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E está aí, ó. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Guardar, não esquecer jamais, na carta de Judas, o versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Então, nós temos que batalhar pela fé. Então, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E aí ele continua: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vai vencer? Somos nós que cremos que Jesus é o Messias, o ungido de Deus. E aí, e este, o 6 eu fecho, e este é aquele que veio, não, eu já li aí, minha irmã, eu fecho aqui, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? De que forma nós vamos vencer o mundo, irmãos? O sistema, crendo que Cristo é Senhor, crendo que Cristo, irmãos, é Senhor, que venceu esse mundo, e nós venceremos. Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Qual é a nossa busca sendo servo de Deus? Por isso que eu insisto muitas das vezes em dizer que nós temos que ser uma igreja cristocêntrica, que nós temos que voltar-se sempre para o que Jesus fez, o que Jesus falou e o que Ele prometeu. Então, nós temos que ficar preso em Cristo, temos que ser totalmente cristocêntrico. Jesus falou, eu acredito, porque Jesus é o Filho de Deus, é Ele que me justificou, louvado seja Deus por isso, né? Então, essa é a vitória que vence o mundo, batalhar pela fé. No contexto bíblico, vencer tem um significado bem diferente do conceito do mundo, que geralmente foca, o vencer no mundo foca o quê, irmãos? Poder, dinheiro, status. Vencer aí fora é você ter condições boas financeiras, é ter status, visibilidade. Hoje em dia nós temos homens e mulheres que são ovacionados, popstar, por intermédio de like, rede social, e o negócio é só subir, ou seja, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas calma aí, tem algum erro de eu ser bem conhecido no mundo inteiro? De maneira nenhuma, lógico que não, desde que a glória seja para Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, esse povo que é famoso, que nem se pega esse menino que veio uma profecia sobre ele quando ele era moleque dentro da igreja ainda, lá para o lado de, não sei se de Mogi parece, ou uma Baixada, que ele seria um grande jogador no mundo inteiro, e aí caminhou, e Deus exaltou, confirmou a profecia, e o menino hoje, ele é conhecido no mundo inteiro, amado por todos, pelas crianças, todo mundo ama esse jovem. Imagine esse jovem pregando Jesus. Olha, eu vou dizer para vocês, ele em rede nacional, internacional, todo mundo vendo, ele dizendo, olha, eu estou aqui, sabe por quê? Porque Jesus, ele é bom, ele me deu essa palavra lá quando eu estava em tal lugar, tal dia. Meu Deus, se eu faria isso. Eu lembro, eu
sou repetitivo em dizer que eu aceitei Jesus por telefone lá em 1996, não esqueço jamais como foi eu aceitar Jesus. Eu estaria falando todos os dias, eu falaria todos os dias. Então imagine a pessoa que Deus exaltou, se ela na sua caminhada exaltasse o nome de Jesus, como que seria esse mundo? Então, irmãos, é o que o Senhor espera de nós, e às vezes falta nessas pessoas o que? Ser uma vidraça, ou vem a honraria, o ovacionamento, e bate aqui, sobe para Deus. O nome do Senhor seria louvado e glorificado através dessas vidas. Mas hoje em dia, como eu estava dizendo, as pessoas buscam mais para si do que apresentar ao Deus que levantou, de que exaltou ela. Então, o conceito bíblico é totalmente diferente do conceito do mundo no que diz respeito a vencer. Então, foca-se poder, dinheiro, status. Já na Bíblia mostra que a vitória é essencial no âmbito espiritual e relacional. Espiritual, comunhão com Deus; relacional, relacionamento. Porque se uma coisa que Deus quer ter conosco é um relacionamento, é andar com Ele de dia e de noite, por todos os cantos, estarmos falando com Jesus. Eu fico observando, irmãos, pastor Wesley, quando Jesus ele consuma o seu sacrifício, ele faz essa ligação de novo do homem com Deus, e Deus espera a mesma comunhão dele com o homem, como era no jardim. Descia o Senhor na virada do dia. O que será que eles paravam e conversavam ali? Deus, o Criador e a criatura. Então é a mesma comunhão que Deus quer, relacionamento. Deus quer relacionamento, e é o que muitas das vezes falta, né? Nós parece que temos tempo para Deus só no momento do culto, no momento em que estamos cultuando. O nosso relacionamento ele tem que ser constante, contínuo. Ao acordar, ao dormir, ao falar, ao agir, as pessoas verem Cristo em nós. Relacionamento. As pessoas têm que olhar para mim e têm que saber que eu sou casado, porque existe um sinal em mim de que eu tenho uma aliança com alguém. Então eu carrego ela. Às vezes eu esqueço ela, minha esposa puxa minha orelha, viu? Às vezes eu esqueço ela, minha esposa puxa minha orelha. Cadê a sua aliança? Aí ela não usa a dela, porque a dela o dedo incha, porque trabalha perto de casa com incha, e ela fica sem. Então quer dizer que eu não tenho problema, você tem desconto, ela tem desconto e eu vou com a minha. E às vezes eu estou conversando, é interessante, às vezes eu estou conversando com alguém, com a chefe, com algum colega de trabalho, eu estou conversando e a pessoa está assim, olhando para a aliança. Ele tem compromisso com alguém. Então, irmãos, agora que interessante, é a mesma coisa Deus. Quando as pessoas olhar para nós, ele fala assim: calma aí, você é crente? Relacionamento com Deus tem que nos denunciar. O nosso relacionamento com Deus tem que ser denunciado pelas nossas características. Não é característica vestimenta, é fisionomia. As pessoas, não, ele tem alguma coisa diferente. Relacionamento, porque o relacionamento nos torna iguais. Nós somos iguais. Por que você falou assim, desde já não será mais dois, sim um, vai ser um. Então, às vezes quando ela cobra alguma coisa de meu dela, nós somos só um, então vou ter que entender. E é a mesma coisa Deus. O relacionamento é tão íntimo que as pessoas veem Deus em nós, e nós temos que transmitir Deus através do nosso comportamento. Relacionamento. Então, irmãos, é curioso que a vitória do mundo é isso, é algo que algo que eu tenho que alcançar, ter, mas com Deus é o que nós estamos falando, é espiritual, é relacional. Louvado é o nome de Jesus. Aqui, irmãos, rapidamente, olha que eu não vou conseguir nem entrar no texto da escola, mas daquilo que nós queremos estudar das 7 cartas, mas isso aqui é uma introdução, e nós vamos falar estou falando de vitória, mas é vitória, irmãos, no âmbito espiritual,
Porque mesmo que se faltar o feijão, se faltar aquele omelete, ou aquele ovo frito, ou até um pedacinho de carne, mesmo que faltar, vai manter a mesma graça, a mesma alegria, a mesma certeza de que é vencedor. Louvado é Jesus. Então, não vai ser a circunstância que vai fazer nós sermos vencedor, e sim, irmãos, o contato contínuo e constante que vai nos dar essa plena alegria que o pastor Everton falava aqui, na simplicidade. Às vezes as pessoas acham que é no ajuntar de uma multidão. Não, é na simplicidade que o Senhor manifesta a sua graça sobre as nossas vidas, né? Então, temos aqui 3 pilares do que significa vencer segundo as Escrituras. Primeiro, então vamos lá, nós estamos falando de vitória, né? E depois nós vamos ver as bênçãos e a vitória das 7 igrejas, né? Então, vencer a si mesmo. Então nós estamos falando da renúncia que o próprio Jesus disse. Então, primeiro, vencer a si mesmo, ou seja, o pecado e a carne. Eu já disse isso e vou repetir. Eu tenho, irmãos, um dos maiores inimigos nossos. Você pode arriscar, Mônica, quem é um dos maiores inimigos nossos? Só um dos maiores inimigos nossos. O inimigo. Irmão Zira, consegue chutar um só dos maiores inimigos nossos? Quem? Dó. Aí, pronto, ela já porque eu acabei de dar a resposta, né? O pecado e a carne. Irmã Mônica, um dos maiores inimigos nossos está lá dentro da sua casa. Quando você chegar na sua casa, se experimentar todo dia para ir para a igreja e tal, você vai de frente para ele, seu maior inimigo. Porque ele luta para fazer você ir contra as vontades de Deus na sua vida. Existe uma batalha terrível, irmãos, para tentar, não tem dúvida, irmã Elzira, é uma das características da carne, o orgulho. E aí, se nós pegarmos a obra da carne, nós vamos ver tudo lá. Tem o fruto do Espírito e tem a obra da carne, então está lá. O orgulho também. Então, um dos maiores inimigos nossos somos nós mesmos. Então, nós temos que vencer a nós mesmos. Se nós vencermos a nós mesmos, nós avançamos praticamente 90% dessa caminhada. Porque eu vencer a nós mesmos é justamente eu dizer não ao pecado, não aquilo que é fácil, não aquilo que vem de uma forma fácil que para a carne é bom, mas automaticamente vai nos levar contra a palavra de Deus. Então, vencer não é derrotar outras pessoas, mas dominar os próprios impulsos e inclinações que nos afastam de Deus. A ideia central é a vitória da obediência sobre a desobediência. Então, quando nós somos obedientes, a desobediência, ou seja, essa é a vitória da obediência sobre a desobediência. E aí, nós vamos ver aqui um versículo que é chave, né? Capítulo 12 de Romanos, versículo 21, por favor, irmã. Está ali, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É uma das coisas mais difíceis que tem para se fazer. Se alguém chegar, irmã Mônica, pisar no teu pé, dizer que você não presta, o que nos vem de impulso? Devolver da mesma forma. Mas qual é a orientação de Jesus? Qual é a orientação bíblica? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Imagine o constrangimento que você vai, a pessoa vai passar no momento em que você devolver para ela um mal com um bem. Imagine, e vou dizer, irmãos, se Deus nos colocar à prova, faz isso que você vai ver o que acontece. Eu já fui provado nisso, eu falo, meu Deus, tem misericórdia, não é fácil, mas o resultado depois de paz, de alegria, ele é gigantesco dentro de nós, porque quem vence é o próprio Deus dentro de nós. Louvado é Jesus. O segundo, vencer o mundo, que nós já estávamos falando, né? E vencer o mundo, o que? É vencer o seu sistema de valores, né?
Os valores mundanos hoje, eles são muito mais observados do que os valores cristãos. Irmãos, está difícil, está difícil. Eu vi a lei que foi aprovada ontem no Senado, e agora ela vai tramitar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que se eles votarem a favor, misericórdia, viram? Então, vocês têm que estar escolados aí no que está acontecendo aí fora. Tudo soma contrário ao que é normal. Então imagina, né? E aí, minha filha, está com TPM hoje aí? Misógino. Vou chamar a polícia. Até 5 anos de cadeia pode ser condenado. Misógino. Aquele que odeia, despreza a mulher. Então, claro que ninguém tem que fazer piada para ninguém, nem para homem e mulher, mas percebe, irmãos, as coisas estão ficando difíceis. Eu estou pegando assim, sabe, o ticário, né, da internet, vê tanta coisa errada. Ver dar o ticário, meu Deus, está difícil. Vem Jesus, Maranata, a hora vem, nós vamos ter que clamar Maranata. A igreja primitiva, na assolação, na perseguição, clamou Maranata, mas não era o projeto de Deus ainda. Nas cavernas, escondidos, cantavam e clamavam Maranata. Vem Jesus. Nós vamos ter que começar a cantar Maranata. Jesus, tem misericórdia. Então as coisas estão difíceis. Então vencer o sistema de valores do mundo, e nós temos que ter sabedoria para lidar com essas pessoas, com o sistema, com as mudanças. Temos que estar inteirados, temos que ser politizados para saber o que muda todos os dias, porque senão nós vamos incorrer em erro, de forma que, quando pensarmos que não, calma aí, vou chamar a polícia, você falou o que não era para falar, isso daí é preconceito. E aí, dias difíceis, né? Na Bíblia, o mundo representa um sistema de valores que ignora Deus. Orgulho, ganância, egoísmo. Vencer o mundo significa não se deixar moldar por esses padrões. Então, não devemos se deixar moldar pelos padrões do mundo. E sim, é o que diz lá em Romanos 12, 1, 2 e 3, né? Mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se eu tenho uma mentalidade nova, nós não podemos passar desapercebido pela informação da palavra, irmãos, porque quando o apóstolo Paulo ele fala assim, rogo-vos, pois irmãos, olha, é com roubo, é pelas misericórdias de Deus, olha, meus irmãos, e pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento do que vocês estão fazendo, né? E não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, em vez de nós nos moldarmos ao sistema, o que nós temos que fazer? Nós temos que transformá-lo pela renovação da nossa mente. Irmãos, para quem anda diante de público como eu, porque é público no condomínio, é público na rua, no dia a dia, não é fácil. E você tem que ter muita graça e sabedoria para poder lidar com as pessoas, falar com as pessoas te entenderem. Não é fácil. Nós nos embaraçamos dentro de 4 paredes da igreja, imagina lá fora. Então, não é fácil. Mas o que nós temos que fazer? Fazer o que o Senhor disse. Olha, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, eu tenho entendimento hoje do que é servir a Deus. Então, eu não vou me deixar ser moldado pelo sistema de maneira alguma, de forma alguma. Não vai caber dentro da minha vida ganância, egoísmo, orgulho. Não pode, de forma alguma. Qual é a ganância? O pastor já falou de foi ganância, alguma coisa que o pastor falou uma vez aqui. Lembra? Passou, mas vai lembrar. Porque se tem uma coisa que eu tenho que ser, eu posso dizer ganancioso, não vou dizer bem dessa forma, mas tudo tem que ser por Cristo. Egoísmo,
eu quero Jesus só para mim, mas eu divido com vocês também, mas eu quero Ele para mim, porque se Ele estiver em mim, e se a palavra dele estiver dentro de mim, eu tenho certeza que eu vou vencer, eu serei vencedor. Então, não cabe nós nos moldarmos a esse mundo, porque certamente, irmãos, nós sairemos do projeto, dos propósitos de Deus, naquilo que Ele tem para nós como herança. Olha o que Ele disse: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. É a promessa do Senhor. O 3, perseverar até o fim, ou seja, fidelidade, fiel, tem que ser fiel, não adianta, nós temos que ser fiéis a Deus, igual ao cônjuge. Quantos anos de casado em fidelidade, Osias e Alzira? Eu e minha esposa somos dos mais novos aqui, só 36 anos, então quer dizer, fidelidade, meu Deus, fidelidade. E aí às vezes, me permita aqui, irmãos, eu buscar uma palavra que me veio aqui do pregador, porque o pregador, ele pensa num homem abençoado, foi o pregador. Quem é o pregador? Quem pode dizer que é o pregador? Ele era conhecido como o pregador, Salomão era conhecido como o pregador, né? Quem diz isso aí é lá no seu livro que ele escreveu em Eclesiastes. E aí, para mim aguçar e até temperar o meu relacionamento com a minha esposa, irmãos, que a gente faz isso com alegria, porque nós nos conhecemos e vivemos um para o outro com tranquilidade. Olha o que Salomão ele diz lá no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo 8. Aí eu não vou falar do 8, eu vou falar do 9, mas vou passar pelo 8. Olha o que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou seja, as tuas roupas. Em todo tempo, fidelidade a Deus, alva as suas vestes. Em todo tempo, fidelidade a Deus, alva as suas vestes, as suas roupas. E nunca falte óleo sobre a tua cabeça, nunca falte Deus, nunca falte o Espírito Santo na sua vida. E aí é onde eu quero chegar. Aí diz assim: goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida vã. Olha que interessante, os quais Deus te deu debaixo da terra, debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida e no trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza a vida com mulheres que ama. Quando nós vamos lá para o livro de Cantares de Salomão, aí ele complementa, porque esse homem ele tinha uma sabedoria ímpar, né? Porque ela veio do céu, né? E aí quando ele chega em Cantares de Salomão, deixa eu ver se está sublinhado aqui, irmãos, porque eu queria aqui, como eu disse, temperar o relacionamento, porque isso é bom, o relacionamento com o cônjuge e o relacionamento com Deus. Eu não marquei aqui, me veio, mas ele diz assim: goza a vida com a mulher da tua mocidade. E aí, irmãos, se alguém achar, tenha liberdade de falar, de parar aí e falar para onde que está escrito em Cantares. Eu não marquei, mas ele direciona-nos ali a justamente aproveitar a vida com a mulher da nossa mocidade. Por quê? Porque a mulher da mocidade, ela vai se tornar uma anciã, ela vai ser uma anciã e ele um ancião. Só que muitas vezes o homem, ele tem a sua masculinidade no sentido de que a mulher tem que ser jovem, e a mulher da tua mocidade, ela vai ficar uma anciã, ela vai ter mais experiência e naturalmente vai enrugar. Isso é fato. Então 20, 30, 40, 50 anos convivendo com a mulher da tua mocidade. E isso é o que? Fidelidade. Então
o perseverar até o fim é justamente ter o quê? Fidelidade a Deus e a sua palavra, porque quando nós somos fiéis a Deus e a sua palavra, irmãos, não tenha dúvida de que nós vamos alcançar o propósito e o objetivo de Deus nas nossas vidas, não tenha dúvida disso, né? Eu ainda vou encontrar e a gente vai ainda aguçar mais ainda, irmãos, porque é isso, é onde que o relacionamento, ele tem que ser da forma ao qual Deus falou. Olha, quem vai separar vocês? Porque às vezes há aí aquele negócio, incompatibilidade de gênero, eu não gosto mais, o amor esfriou, separa, contrai um novo relacionamento, não funciona assim. Quem é que vai separar o casal? É aquela que ninguém quer ver se aproximar, mas é só ela que consegue separar, é a morte. Então, irmãos, goza com a mulher da tua mocidade, porque não tenha dúvida de que é Deus que vai sustentando e vai alimentando esse relacionamento mediante a fidelidade. Então, perseverar até o fim é justamente o que? É ser fiel a Deus. No livro de Apocalipse, as promessas de Deus são direcionadas ao que vencer. Aqui vencer significa o que? Perseverança. Porque só vai vencer quem persevera. Eu vou colocar uma aqui que vocês não vão esquecer nunca mais, porque eu aprendi isso há muitos anos. Vocês já ouviram aquela máxima? Eu estou correndo atrás, eu vou conseguir. Você já viu em algum esporte de competição quem corre atrás ganhar alguma coisa? Eu estou correndo atrás. Não, nós temos que correr na frente, porque só vai vencer quem corre na frente. Quem corre atrás não vence. Pega na Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, eu acho legal a potência daqueles carros. Para mim é algo fenomenal. Eu amo mecânica e ver a potência daqueles carros. Já tive a oportunidade de ver de perto, de ouvir o barulho, e eu acho muito interessante. A troca de marcha é como se fosse um tiro de calibre 12, e aquilo me impressiona. Então, quem é que vence na Fórmula 1? Só que vai na frente. Não, estou correndo atrás. Você vai correr atrás, vai ficar a vida inteira atrás. Então, quer vitória? Corre na frente. Vai na frente. Então assim, irmão, eu estou correndo atrás, eu vou chegar. Não, começa a correr na frente. Foge desse negócio de correr atrás. Não corre atrás não, corre na frente, que o vencedor vai ser aquele que correr na frente e perseverar nessa corrida. Então, a perseverança, ela é o que está descrito ali em Apocalipse. O que significa vencer? Perseverança. É manter a fé mesmo diante de perseguições, sofrimento ou cansaço. E aí nós vamos perceber, irmãos, que para ser vencedor não é fácil. Não é fácil, porque requer muito de nós. Muitos acham e acreditam que vão vencer, mas vencer sem competir, sem se esforçar, sem renunciar, dificilmente alcançará a vitória. Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Aí você já mudou a história, porque quando você fala em nome de Jesus, o nome de Jesus, ele faz com que as coisas fiquem de conformidade ao que o próprio Jesus ele deixou para que nós observássemos, né? Então, vencer significa perseverança e manter a fé mesmo diante de perseguições, sofrimento ou cansaço. O prêmio é a vida eterna e a comunhão plena com Deus. E aí, irmãos, o versículo chave foi o que nós lemos: ao que vencer. Ao que vencer. Está lá: dar-lhe de comer da árvore da vida. Então, é aqui que a gente inicia, irmãos, depois dessa introdução, como ser vencedor. Porque ser vencedor por palavras é fácil, mas Deus quer que nós sejamos vencedores por ações. Mas fala para mim, como dizer? Porque nós vamos pegar o indouto, nós vamos pegar o incrédulo, nós vamos pegar o cético. Como é que vocês dizem para mim? Porque nós vamos ouvir isso, irmãos, e nós temos que estar preparados para trazer uma resposta com mansidão, graça, brandura para essa pessoa.
Como vocês podem dizer que são vencedores se o Deus de vocês morreu crucificado? Como vocês podem dizer que são vencedores se o povo que acreditou neles morreram tudo queimado, comido por leões? Que vitória é essa? Pois é, lembra? Ela está na onde? Ela está no âmbito espiritual e relacional. Não é para qualquer um. O homem natural não entende isso de forma nenhuma, mas nós seremos indagados dessa forma. Para ser vencedores e morrer do jeito que vocês morreram? Pois é. E aí nós temos que ter a graça do conhecimento para poder mostrar que o próprio Jesus, ele venceu a morte. E ele vencendo a morte, o que aconteceu? Todos aqueles que se destinaram a morrer por causa do nome de Jesus, entraram à vida eterna, ou seja, alcançaram a vitória através da renúncia das vossas vidas. Ou seja, eles fizeram aquilo, foi pelos vossos próprios esforços? Ali eu digo que não. Ali foi realmente estarem revestidos de Deus para poder alcançar a vitória de vencer a morte. Quando eu vejo a história do pastor Policarpo, irmãos, é de emocionar. Então não cabe a mim aqui trazer o contexto, mas quando eu vejo a história de Policarpo, misericórdia, que eu já ouvi aqui várias vezes e estudamos. Então quer dizer, como aquele homem morreu, e foi um dos homens que ali esteve entre essas igrejas da Ásia também, a morte daquele homem. Então, irmãos, a morte desses homens e da igreja primitiva, de muitos, não foi em vão. Foi para que nós aqui estivéssemos cantando de fato o hino da vitória, sobretudo, perseverando, batalhando, passando por cima, irmãos, das perseguições, dos sofrimentos, dos cansaços, das calúnias, das dificuldades que nos sobrevêm. Lembrando de que, se eles venceram, como o próprio Jesus disse, se eu venci, vocês também vencerão, ou seja, nós venceremos também, mas requer de nós perseverança. Vamos lá, eu tenho ainda alguns minutos. Como ser vencedor? Então nós vamos refletir aqui, irmãos, nas 7 cartas das igrejas que foram escritas para os pastores ali da Ásia. E aí, só para nós fazermos uma reflexão, porque nós estamos falando de vitória. Já dizia o compositor que é vitória, vai chorando, geme e chora, que é vitória, vai chorando, geme e chora, levante a mão, receba a bênção nessa hora, é só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E eu digo que é um caminho, porque quando você começa a gemer e chorar na presença de Deus, move o coração de Deus. E quando o coração de Deus é movido, eu quero dizer que é como que, calma aí, aonde que é ir? É uma fornalha, vou lá. Calma aí, é uma cova de leões, eu vou lá. Ele mesmo desce. Louvado é Jesus. Ele vê e ele desce. Mas ele vê o que? O seu choro? Não. Ele vê o seu choro que é por meio de fé. Porque quem chora para Deus, como diz o compositor, quem chora para Deus tem resposta. Esses compositores são felizes em algumas composições e é de dar glória a Deus por isso, né? Mas vamos lá, irmãos, porque a gente, como o pastor diz, a gente se empolga, se alegra, porque isso é alegria, né? E a gente vai, e é bom, irmãos, porque Deus é bom, e o tempo todo. Aqui, Apocalipse 2:7, a primeira igreja, né? Então, Apocalipse 2:7, Jesus ele está escrevendo para a igreja que se encontra ali em Éfeso, né? E aí ele fecha da seguinte forma, vê se eu estou certo aí, né? Eu acho que nós vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida que estava no jardim lá no Éden, agora está
no paraíso de Deus. Que interessante, né? Eu acredito que nós vamos ficar por aqui, irmãos, porque aqui tem muita comida. Que interessante, árvore da vida, né? Olha, ao que vencer. Nós vamos focar isso, irmãos. Percebe que Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Então ele disse, ao que vencer. Eu já venci em nome de Jesus. Nós já vencemos em nome de Jesus, irmãos. E ele diz, ao que vencer. É curioso que no céu só vai ter vitorioso. Nenhum derrotado vai chegar lá. Eu não consigo, eu não posso, eu não quero, não dá. Não se preocupe, aqui vai ficar. Lá só vai entrar vencedor. E eu creio que a entrada vai ser triunfal. Foi como Jesus quando chegou, né? Jogaram ramos no chão e ele em cima de um burrinho ali, ele foi, fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Agora imagina a entrada triunfal da igreja do Senhor naquele grande glorioso dia que se apresentará ao noivo. Deve ser, com certeza vai ser coisa linda. E vai chegar lá, só vencedor. Eu já venci em nome de Jesus. Essa tem que ser a minha fala, tem que ser a nossa fala, porque em nome de Jesus nós somos vencedores, irmãos. Então, olha que interessante, vamos meditar aqui. A primeira vitória prometida no Apocalipse é que o vencedor poderá comer da árvore da vida. Olha, a árvore da vida, aquela que Adão e Eva não comeram, porque eles preferiram comer do conhecimento do bem e do mal. Agora, irmãos, que interessante, vamos lá, coloca para mim, irmão, Gênesis 2:9, Gênesis 2:9, estava lá, Deus formou o jardim, e ali colocou tanta coisa naquele jardim, naquela cidade, irmãos, e ali para que Adão viesse a cuidar, e aí deu a ele a orientação, né? E aí está ali, 2:9, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Imagine essas árvores, quanto tipo de árvore que não continha, com vários e vários frutos, né? Árvore agradável à vista. Olha que interessante, irmãos. Até apagou. Não tem problema não, a gente tem Bíblia aqui, que é bom demais. Olha que interessante, irmãos. O erro que Adão cometeu fica difícil de nós cometermos, porque nós temos hoje o ajudador. Nós temos um ajudador que mostra para nós: não vá, não vá, não vá. E você não vai porque você vai ver, a vitória é sua, né? O 2, não quer, né? O 2:9, 2:9. Então o que ele diz aqui, toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Imagina que se ele não ia precisar, você não ia precisar matar um garrote, de jeito nenhum, não ia precisar comer carne não, que esquece o garrote, esquece não ia precisar comer carne, não tinha carne não, era só boa e agradável para as vistas, ou seja, imagina, frutas à vontade, não precisava de carne não. Ali o homem não entraria na carne se permanecesse no projeto de Deus. Na carne que eu digo literal, não precisaria. Então, boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então percebe que se criou uma regra ali, e Adão e Eva, eles tiveram uma orientação. Então, continuando aqui, o que ele diz, né? O 2:9, eu falei o 9 e o 10, né? Não, o negócio é ir para frente. Eu não quero esmiuçar aqui não, porque o que é interessante é que obrigado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Obrigado, você tem a liberdade, por favor, me ajuda aí. De
toda. Olha que interessante, irmãos. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Ele deu ordem. Fica à vontade. Aqui é tudo seu, irmão. É nosso. Fica à vontade. Então Deus deu uma ordem, ó, de toda. Você vai comer livremente. Fica à vontade. Aí o 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Que coisa, né? O homem, mesmo na sua inocência, ele foi aguçado aí contra a vontade de Deus, né? O sagaz estava lá só de ouvido, né? Que coisa, né? Terrível. E é bem isso, irmãos. Nós sabemos o que temos que fazer, mas o sagaz fala assim: não, mas ó, vai por esse caminho aqui, porque é mais fácil, né? E aí, irmão, não é fácil. E aí nós sabemos o que aconteceu diante da ordem que Deus deu, o que Deus ali proporcionou para Adão. Ele ignorou e deu ouvido àquilo que não era para se ouvir nem praticar de maneira nenhuma, né? De forma nenhuma, né? Então, ao que vencer, está lá, no paraíso de Deus. Que coisa, hein? Como é que será? Como será que é o paraíso de Deus? E está lá, a árvore da vida. Quem vencer poderá desfrutar da eternidade, pois as folhas desta árvore e o seu fruto curam e dão vida. Está lá em Apocalipse 22, o 1 e 2. Então diz assim, Apocalipse 22, 1 e 2, está lá: e mostrou-me um rio puro da água, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Possivelmente aí algum projeto aí por milênio aí, e a gente vai ficar aguardando as revelações de Deus do porvir. Mas uma coisa é certa, irmãos: o que Deus fez? Tirou o homem no momento da desobediência, tirou o homem ali do jardim, colocou lá um anjo com uma espada desembainhada, ó, fechou, acabou. O jardim está fechado agora, só na eternidade, lá no paraíso de Deus. Tira o homem daí, porque senão ele pode comer dessa árvore e aí não vai conhecer mais a morte. Agora imaginemos, irmãos, qual era o plano de Deus diante dos frutos da liberdade que o homem tinha ali, porque poderíamos dizer que tem muita coisa aqui que é simbólico, mas tem muita coisa que de fato é literal. E aí, irmãos, a sua literalidade nós saberemos com certeza na eternidade, mas que essa árvore, ela de fato, eu acredito que desse jeitinho que o Senhor falou, se encontra lá no paraíso de Deus, e nós a veremos, não tenha dúvida disso, né? Por causa do pecado, Deus tirou do ser humano o direito de usufruir desta árvore. Então é o que eu disse, está lá no Apocalipse, lá no Gênesis 3, 21 a 24, eu fecho aqui para nós terminarmos, irmãos. E aí, Deus tirou o direito do homem de usufruir, está lá, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Pronto, agora eles vão entrar na carne, não teve jeito, porque fez o que não era para fazer. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, tem conhecimento, né, do bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Continua, 24. E havendo lançado fora, o homem pôs querubins ao oriente do jardim do Éden,
e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Tem um mistério, né, nessa árvore da vida que Deus deixou para a eternidade. Então, irmãos, qual é a promessa que o Senhor fez para a igreja de Éfeso? Então está aqui, ao que vencer. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, é a primeira promessa. Ao primeiro pastor, à primeira igreja, a igreja de Éfeso, o Senhor fez essa promessa. E eu quero dizer que essa promessa, ela abrange, ela alcança a nós também, lá no porvir. Posso ouvir um amém, pastor? Glória a Deus por isso. Então, alcança nós lá no porvir. Eu tenho, irmãos, curiosidade quanto a isso? Tenho. Eu vou viver isso? Vou viver. Então, para eu ter isso de uma forma plena, participar, vivenciar, eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Por isso que Jesus falou assim, renuncia tudo, nada vale aí. Toma a tua cruz, vai doer um pouco, é perseguição, vai doer um pouco. Me serve. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando aos que amém. Irmãos, e é isso. Que Deus abençoe. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós continuaremos. Ao que vencer. Ao que vencer. Imagine, irmãos, um alimento que foi desprezado e agora nós iremos usufruir do mesmo de forma plena lá na eternidade com Deus. E eu fico vendo, irmãos, que esses irmãos que têm ido à frente estão lá, eu acredito piamente que no paraíso de Deus, aguardando o momento exato. Nós estamos falando de um livro de revelação, irmãos, que é o livro do Apocalipse, e eu quero dizer que o paraíso de Deus está lá, e eu acredito que aqueles que partem daqui vão para o paraíso, porque não seria privilégio do ladrão que se converteu lá na cruz, está ele lá, Jesus e a comitiva de anjos no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então eu tenho comigo que partir daqui vai para o paraíso de Deus. De repente a gente vai chegar lá, ou é lá, mas não é agora não. Quem? A árvore da vida está lá no paraíso de Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Me permita a minha alegria no coração de essa palavra ela trazer fé, certeza, convicção no meu coração, e eu creio que no coração dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor, pastor, essas Graças a Deus. Amém. Vamos de pé. É isso aí, acessa a árvore da vida. E se tivermos entendendo o privilégio a essa carta aos Efésios ali, então é para quem sustenta o primeiro amor, porque é o que faltava a eles, né? Que nós possamos manter o primeiro amor sempre vivo dentro de nós, para que possamos acessar essa árvore. Amém? Pai, obrigado. Te agradecemos por tudo que tens realizado aqui, cada palavra, cada louvor, também, Senhor, esta mensagem, que possamos guardar em nosso coração esse entendimento, para que busquemos, Pai, a vitória, porque o nosso desejo é ser cada vez mais vitoriosos em Ti e alcançar os privilégios que aqueles que Te buscam com o coração sincero têm, ó Senhor, Pai querido, para alcançar. Teus servos que estão assistindo à distância, eu Te agradeço, que sempre haja esse desejo de ouvir, de comungar. Nós que aqui estamos também somos gratos, e agora te pedimos que nos despeça da Tua paz, nos dando um final de noite abençoado, um final de semana
próspero e abençoado, e que em tudo que está, Pai, para acontecer conosco, que Tu esteja na direção, e sempre o nosso coração de bom grado receba. Seja com cada um, te peço, fica conosco, eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, e quem crê diga amém. Deus abençoe em nome de Jesus.